bastante a aula, agora deu uma acalmada aqui, está tempo de voltar às atividades. Boa. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Todo mundo? Tudo bem. Tudo tranquilo. Tá, essa é uma praga que a gente não consegue tirar Não. aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Professor, eu queria começar então falando de Ibovespa, né, que fechou em alta, né, nessa segunda-feira, impulsionado pelos índices americanos, embalado aí pelo início da temporada de balanço. Então vamos lá. Então, para quem não entende nada de gráfico, uma microaula de 15 segundos de gráfico. Um gráfico é feito de barrinhas. Essas barrinhas representam um dia inteiro de negociação. Barrinha verde significa barrinha para cima, dia de alta. O dia começou aqui embaixo, terminou aqui em cima com, se você olhar ali, 5,37%. Barrinhas vermelhas significam dias de baixa, e esses palitinhos que tem aqui embaixo são rejeição, ou seja, o preço desceu, aí entrou gente comprando e forçou o preço para cima de novo. Então, a queda foi rejeitada, ele deixa um rastro na forma de pavio. Dito isso, a gente começa já a entender o que um gráfico está fazendo. Então, se você encolher o gráfico, você percebe que o índice Bovespa ele já vem num processo de queda há um bom tempo. Né? Deixa eu pegar a minha ferramenta de desenho aqui. Se você olhar para botar reparo nisso aqui, depois da queda da Covid, deixa eu pegar uma cor melhor aqui. Depois da queda da Covid, o gráfico ele sempre se movimenta em zigue-zagues, né? Subiu e agora ele está fazendo zigue-zague para baixo. Agora, a tendência principal é de baixa. Por quê? Porque esse foi o máximo preço que ele chegou. Aí, esse foi o máximo preço que ele chegou. E agora o máximo preço que ele chegou. Ele não está conseguindo renovar os seus preços máximos. Então, de uma forma geral, a tendência do Ibov ainda é de queda. Vamos olhar agora no micromovimento, no movimento do dia a dia. Então, o gráfico, ele fez esta figura, isto é uma figura importante de análise gráfica, que mostra um descanso para uma possível subida, né? É chamado de bandeira. Toda vez que o mercado faz uma bandeira, ele mostra que talvez ele suba, né? Aqui tem uma micro bandeira e etc. Então, isto é um sinal de que, eventualmente, o mercado subirá. E olha que interessante, o mercado veio aqui, vou mudar de cor, ele subiu e voltou aqui bem em cima da linha da bandeira. Isso é um outro sinal clássico da análise gráfica. Se você estudar análise gráfica, você vai perceber isso. Chama de teste ou troca de polaridade. Ele que tinha como teto essa parte de cima da bandeira, agora, depois que ele rompe, ele volta e ela é um chão. Então, há uma possibilidade bastante forte de o mercado subir e repetir esse movimento aqui, ó. Depois da bandeira, uma subida, depois da bandeira, uma subida, depois da bandeira, uma subida. Então, a perspectiva, lembrando que a análise técnica não prevê futuro, nem a mãe de Ná previu o futuro, quem dirá a análise técnica. A análise técnica trabalha com probabilidade estatística, ou seja, neste momento é mais provável que o Ibov suba do que caia. E aí no micro movimento, a gente percebe que os analistas olham desse jeito. Hoje, dia de hoje, se o Ibov começar a fazer movimentos e negócios acima desse preço, eu vou mostrar qual é o preço já já, a tendência, o movimento mais provável é o de alta. Agora, se ele perder essas mínimas aqui, ou até mesmo esse patamar de preço, aí a tendência mais provável é dele continuar o movimento e vir buscar esse chão aqui. Vamos ver que preços são esses. Então, o que o Ibov precisa fazer para subir? Ele precisa começar a fazer negociações acima dos 114.500. Agora, se ele cair aqui para baixo dos 111.585, e principalmente no dia de hoje, ele fechar uma barra, ou seja, a parte colorida ficar abaixo dos 114.450, por aí as chances maiores são dele descer. Então, esses são os cenários possíveis para a Ibov. E o que a gente faz com isso? Bom, a gente se planeja, né? O trabalho de um analista eu traço cenários, vejo para onde o índice pode ir. É que nem planejar uma viagem. Se eu for para lá, a ponte teve quebrada. Que caminhos eu tenho de alternativa? É isso que faz o analista. Então, eu traço cenários e me planejo para aquilo que o Ibov puder fazer. É isso. Boa! Já que você falou de Ibov, vamos falar de dólar também.
Dólar, vamos falar do dólar futuro, mercado futuro de dólares, aquele contrato que precifica o dólar no futuro, a expectativa do dólar, nesse caso, o dólar para o dia 31 ou dia 1º de novembro. Então vamos lá. Dólar também vem no movimento de queda, né? A gente percebe que depois de passar por uma fase de bastante lateralização, e isso aconteceu lá atrás, se você olhar aqui embaixo, ó, você tem as... Opa! Se você olhar aqui embaixo, peraí que eu tampei o negócio aqui. Se você olhar aqui embaixo, você tem as datas aqui, ó. 2018, 2019, 2020, Covid aqui, né? 2021 e aqui 2022. Dito isto, a gente percebe que... deixa eu limpar aqui. Tá. A gente percebe que depois de um movimento de lateralização, o dólar fez uma alta e na Covid ele fez uma outra lateralização, que ele ficou meio parado, né? Fazendo o zigue-zague dentro, circunscrito nesse pedaço aí. E o que o dólar faz? Ele rompe isso aqui, ele vem aqui para baixo, tenta voltar lá para dentro da que a gente chama de congestão e está descendo. E olha o que aparece aqui de novo. Lembra que eu falei do Ibov agora há pouco sobre bandeiras? Então, se você reparar aqui, nós temos uma outra bandeira aqui, ó. Olha o dólar fazendo uma bandeira. Então, o que a gente espera? A gente espera que o dólar faça esse movimento. Bandeira, depois da bandeira, continue caindo. E como os mercados, eles sempre andam em zigue-zague. Então, dado que o mercado voltou, ele vai subir. E quando ele vai subir, qual é o primeiro lugar por onde ele passa? O primeiro lugar por onde ele passa é o topo anterior. E quando está caindo, o primeiro lugar que ele passa é o fundo anterior. Ou seja, a perspectiva do dólar é, se ele romper essa bandeira aqui para baixo e ele começar a descer, a expectativa é que ele venha aqui para o fundo anterior, né? Dito isso, vamos aos preços. O dólar está dentro dessa bandeira, ele teria que perder, de fato, os 50 e 81, né? O dólar futuro ele tem 4 casas, seria como se fosse os R$ 5,08, mas a gente fala 50,81. Então, se ele perdeu 50,81 aqui, as chances são muito grandes dele vir buscar esse fundo aqui, ele cair aqui 4864, 4865, como diz o Alexandre Cabral, chance de você ir para Disney passear. Agora, para o dólar subir, ele precisa ganhar esse ponto aqui, ó, o 54,67. Ou seja, do ponto onde ele está, ele precisa subir 184 pontos, ou 3,5%, para mostrar que, olha, estou com disposição para subir. Bom, dito isso, se você olhar o cenário macro, nós estamos em véspera da eleição e o cabo soltou aqui. O mercado já precificou os possíveis presidentes, mas normalmente, se você olhar historicamente nos gráficos, toda vez que tem eleição, o mercado fica lateralizado, fica como se fosse uma bandeira horizontal, ele fica de lado, para depois da eleição, ou eventualmente em janeiro, ele começar a andar. Então, independente de quem entrar, ou Lula ou Bolsonaro, primeiro, o Brasil não vira Venezuela se o Lula entrar, porque aqui nós somos muito diferentes da Venezuela. A gente tem condições de crescer, a gente é um país que já está inserido no mercado mundial, a gente não tem só petróleo, tem um monte de coisa. E o Lula não vai fazer nenhuma bobagem para acabar com a economia, porque ele mata a galinha dos ovos de ouro. Então, qualquer que seja o candidato, o Brasil vai para frente, porque nós estamos em melhores condições de superar a crise do que outros países que não têm a experiência e a vivência que nós temos com crises e inflação. Então, eu acredito que o ano que vem será dólar para baixo e bolsa para cima. Boa, professor. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou atender um pedido aqui do chat primeiro. O Zé do Loss falando aqui, ó. Bom dia, vovô garoto. Analisa a Eng, por favor. Engie. Tem um perfil no Instagram, acho que não sei se é ele, Zé do Loss. É um cara muito divertido. Engie, vamos lá. Engie, né? Empresa de energia elétrica muito boa, eu tenho ela na minha carteira, uma excelente empresa, né? Normalmente, quem tem Engie é para colocar em carteira e ficar com ela para sempre, para receber dividendos, etc., e pegar crescimento. Então, as pessoas ficam felizes quando ela cai, porque você consegue comprar um bom ativo mais barato. Dessa perspectiva, né, a perspectiva do holder, do cara que quer ficar com a Engie, veja, ela fez aqui uma figura, a análise técnica é cheia de gracinhas, né?
E tem uma figura curiosa chamada ombro, cabeça, ombro, né? Isso é uma figura de reversão. Normalmente, quando como seriam 3 montanhas, só que como isso aqui está um pouquinho mais alto, chamam-se de ombro, cabeça, ombro. Passada essa linha de base do ombro, cabeça, ombro, o que o mercado normalmente faz em todo e qualquer ombro, cabeça, ombro? Ele rompe, volta para testar o rompimento e desce, buscando exatamente a altura maior dessa formação aqui para baixo. Então, a perspectiva é que está quase lá, né? É que Engie desça mais um pouco. Vamos aos números, né? Deixa eu pegar aqui essa formação, projetar 100% para baixo. Essa reguinha que eu coloquei aqui, o cor-de-rosa aqui é 50%. Se daqui até aqui 50%, daqui até aqui dá o 100%. Muito bem, a perspectiva é que Engie venha até aqui nos 35,76, se essa formação aqui se der. Então, espera-se que Engie venha mais ou menos aqui para os 35,45, 36. Então, cenário de queda para Engie no momento. Tem alguma coisa que possa interromper essa queda? Tem isso aqui, ó, troca de polaridade. Ele bateu aqui e desceu. Quando ele superou, ele voltou aqui e sentou em cima desse topinho aqui. Essa troca de polaridade chama-se suporte, ou seja, era uma resistência, o preço não conseguia subir, e agora bateu aqui e ela virou um suporte, virou um chãozinho, algo que pode impedir que o preço desça, e ela está exatamente aqui. Bom, dito isto, se Engie perder esse último fundinho aqui, 37,43, as chances são grandes dela vir buscar os 35. O que mais que ela pode fazer se ela não for cair? Então, de novo, análise de cenário. Ela pode bater aqui e começar a fazer zigue-zague para cima e vir para cá de novo, né? Formando uma gigantesca lateralização. É possível que ela faça isso? É possível que ela faça isso. Já dá para afirmar o que ela tem maiores chances de fazer nesse momento? Não dá, porque ela está num suporte aqui, ela está num chãozinho. Eu preciso que ela me diga para onde ela vai. Como é que ela me diz que ela vai subir? Ela vai fazer um zigue-zague para... Ela vai fazer um zigue-zague para cima. Se ela fizer um zigue-zague para cima e romper esse topinho aqui, né? Aí ela está me dizendo que, sim, vou cair. Se ela romper esse cara aqui para baixo e fizer um zigue-zague para baixo, aí ela me diz que vai cair. Fazendo esse desenho para cima, ela sobe. Fazendo esse desenho para baixo, ela desce. E agora, o que eu faço? Agora você fica olhando, porque não tem muito o que fazer. É isso. Legal. Bacana, a gente vai aprendendo junto. Ô, Edu, o Bruno tá pedindo para você falar de Marfrig. MFG Marfrig, MRF. Opa, peraí que eu fiz um desenho aqui. Deixa eu limpar os desenhos aqui para deixar o gráfico limpinho para a gente olhar a Marfrig. Bom, Marfrig, de novo, continuamos com o gráfico diário. Cada barrinha aqui é um dia, né? Então, você percebe que Marfrig, ela teve um topo aqui atrás que foi superado, né, recentemente, agora em... Vamos ver a data aqui, ó. O maior topo, se você... O meu cursor está em cruz. Se você olhar no pezinho da cruz, lá embaixo, está lá, 11/10/2021, né, para você ver onde fica a data aqui, ó. Então, em outubro, ela fez um topo, tentou romper, né, esse cara aqui, voltou, né, para fazer a troca de polaridade, não conseguiu e perdeu isso aqui. E agora, nesse momento, ela está parando aqui, nesse suportezinho aqui, né? Então, de novo, uma situação de indefinição, né? Ela para num ponto em que tudo pode acontecer. Ela pode subir, fazer um zigue-zague para cima. Toda vez que uma ação chega num suporte ou numa resistência, lembrando que suporte é o chão, resistência é o telhadinho, você tem que esperar para ver o que o gráfico mostra, o que os preços mostram, o que o mercado mostra para você. Então, para ele subir, eu precisaria que ele fizesse isso aqui. Ok? Bom, ele já fez uma parte desse movimento, né? Ele já fez o zigue e o zague. O que eu preciso que ele faça para mostrar que ele vai subir? Que ele rompa esse topinho aqui. Ou seja, a partir desse ponto, eu posso considerar que Marfrig subirá. E se ele descer? Se ele descer, eu espero ele fazer aquilo que a gente chama de pullback, né? Ele faz aquela voltinha para testar esse rompimento e descer. Fez um zigue-zague para baixo. Vamos aos preços. O que Marfrig precisa superar para dizer que vai ganhar, para dizer que vai subir? Ela precisa começar a fechar uma... Não é fazer palitinho.
Palitinho é rejeição, né? Então, se fizer um palitinho aqui para cima, rejeitou. Ela tem que fechar um candle, ou seja, fechar uma barrinha dessa colorida, um verdinho acima, né? O corpinho do candle, o verdinho acima do 10,85. Aí você pode acreditar numa tendência de alta, né? E se ele fizer isso, ele tem um alvo bastante importante, e o alvo dele é aqui. Lembra que o mercado faz zigue-zagues, e toda vez que ele faz o zig, o zag, o próximo zig, ele passa pelo topo anterior. E qual foi o último topo depois dessa descida? Esse cara aqui, então é o próximo alvo. Se ela romper esse topo, ela tem aí um alvo de 36%, que é um ganho substancial para qualquer carteira de qualquer pessoa, né? Mas se você errar, você tem uma perda possível de 11%. Então, dado que ela bateu aqui, né? E a grande tendência aqui recente é de alta, né? Se você traçar uma reta média aqui, você vai perceber que Marfrig está indo para cima, né? Dito isso, existe uma probabilidade ligeiramente maior de Marfrig subir, mas só vale compra a partir dos 10,83, 10,85. É isso. Boa! Tem outro pedido aqui que é do Flávio Machado Pinheiro. Ele falou, por favor, dá uma analisada em Cogna. Conga, bonitinha. Cogna. Conga, olha os nomes que os caras inventam. Conga está subindo, olha que bonitinho. Foi muito criticada por causa dessa discreta descida. Olha que coisa mais triste. Ela chegou a descer na mínima aqui 90%. Aí todo mundo diz: oh, o mundo vai acabar, vamos todos morrer. Mas o que a Cogna faz? Ela fez aqui um fundo triplo. Normalmente, na análise técnica, quando os preços fazem fundos duplos ou triplos, ou topos duplos e triplos, a projeção do movimento, a gente traça um negócio, de novo, aqueles nomes esquisitos, né? A gente traça um negócio chamado linha de pescoço. Chama linha de pescoço, isso aqui. E isso vai dar a altura da formação. E como é que a gente projeta isso? É que nem aquele ombro, cabeça, ombro. A gente projeta a altura dessa formação aqui para cima. E olha que coincidência, onde é que ele para? Exatamente no topo anterior. Então, Conga está subindo, ela tem que superar esse cara aqui, né, que é a tal da linha de pescoço. Vamos dar um zoom aqui, ó. Ela tem que superar a linha de pescoço. E olha que bonitinho que ela está fazendo. Ela está obedecendo a análise técnica clássica aqui, ó. Ela está fazendo zigue-zague, 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 vários zigue-zague. E o que ela está fazendo aqui? Um outro zague, em cima de um topo anterior, aqui, ó. Em cima de um topo anterior. Então, o que a gente espera? A gente espera que ela rompa a linha de pescoço e fique fazendo zigue-zague até chegar lá em cima no nosso alvo. Que números são esses? Ela tem que superar aqui os 3,19, mas não vai comprando, 3,19 vou comprar, porque o stop fica muito longe. Espera ela romper, espera ela voltar, porque aí você tem um stop, você tem um risco menorzinho, e aí você compra aqui, né? Você vai buscar ela de volta aqui, quando ela vem fazer o teste do rompimento. Você vê que ela sempre testa o topo anterior rompido. Olha que bonitinho aqui, ó. Ela fez um topinho, subiu, testou. Ela fez um outro topinho aqui, ó. Um outro topinho aqui, subiu, voltou para testar, subiu. Agora ela está voltando aqui para esse último topinho aqui. Espera-se que ela faça isso mesmo e volte lá para cima. De todo modo, se você conseguir pegar ela aqui, você tem um upside aí de 53%, o que é estupendo. Ela vai? Eu não faço a menor ideia se ela vai, mas, de novo, a gente trabalha com cenários. Se ela fizer esse cenário, as chances são maiores dela continuar subindo. Do ponto de vista macro, veja, ela desceu muito, ela desceu assustadoramente, perdeu 90%. No mínimo, ela tem que dar um respiro, nem que seja para... Eu vou dar uma inventada aqui, isso não é verdade, eu estou dando uma inventada. Nem que seja para ela fazer isso aqui. Sobe para depois continuar caindo. Não estou dizendo que ela vai fazer isso. Estou inventando para você ver o raciocínio. Ou seja, eu acho que ela sobe, nem que seja para fazer o zague para ela continuar descendo. Então, para mim, Cogna é alta. Agora, quando que invalida o movimento de alta? Ora, se o mercado é uma sucessão de topos e fundos ascendentes, de zigue-zague para cima, quando foi o último zague? O último zague foi aqui. E ela está fazendo isso aqui. Se ela perder aqui, invalida o processo de alta e ela deve voltar aqui para dentro dessa congestão, né? Então, ela não pode perder esse precinho aqui, ó.
Ela não pode perder o 2,70. Se ela perder o 2,70, invalida a alta e ela deve voltar para ficar nessa maçaroca lateral aí mais um tempo. É isso. Legal, boa. O Pedro Douglas está perguntando aqui se você pode analisar a Vivo. Vivo T3, que eu também tenho na minha carteira. Eu sou um cara rentista, eu sou um cara que vive de dividendos, né? E eu fico feliz toda vez que Vivo cai, porque eu consigo comprar a boa empresa na promoção, né? Então é isso. Vivo está caindo, ótimo, estou feliz, e ela está vindo para o suporte. Como é um suporte histórico, se você olhar para isso aqui, deixa eu pegar aqui o verdinho aqui, se você olhar para esse troço aqui, ó, repara que isso aqui foi uma resistência, né? Eu falei que eu ia pegar verde, eu peguei amarelo. Isso aqui foi uma resistência, fez a troca de polaridade e isso aqui virou um suporte. Ou seja, o que o mercado faz? Ele bateu aqui, né? Voltou. Quando ele finalmente rompe, ele volta aqui para testar o suporte, fazer a troca de polaridade, tenta subir, volta de novo. Não deixam passar. Você vê que tem força compradora que não deixa o cara descer aqui para baixo. Se isso é uma verdade, há uma forte possibilidade desses caras aqui voltarem a segurar o preço. Ó, daqui não passa, não vou deixar, não. Tipo segurança de boate, ó, aqui você não passa sem ingresso. Então, há muitas chances de Vivo Telefônica bater aqui para voltar para cá. Mas não se esqueça que Vivo Telefônico não é uma ação de andar muito. Perceba que ela está, desde 2019, ela está numa grande lateralização. Não é aquela ação que evolui, que cresce para caramba, né? Até porque todo mundo já tem telefone, né? Para onde vai crescer? Enfim, dito isso, vamos aos números. E aqui temos um problema que é esse suporte aqui não é uma linha, é uma região, né? Até aqui, ó. Tudo isso aqui é uma região de suporte. Então o preço pode vir para qualquer um desses pontos aqui, ó, do 37,62 ao 36,33. Mas o preço chegando aqui embaixo, e eu acredito que ele vai chegar aqui embaixo, e a partir daqui fazer um zigue-zague, opa, peraí que saiu transparente aqui, fazer um zigue-zague, as chances são dele voltar a subir, nem que seja um pouquinho, ó. Perceba que aqui, ó, ele bateu aqui, fez o zigue-zague e subiu. Ele bateu aqui, fez um zigue-zaguezinho e subiu. Bateu aqui, fez um zigue-zague e subiu. Bateu, fez um zigue-zague e subiu. Se ele bater e fizer um zigue-zague, as chances são de que ele suba, e a gente sempre espera que ele vá buscar de novo o topo anterior. E o próximo topo relevante que eu tenho aqui, que houve troca de polaridade, tá vendo? Ele foi um chão aqui e um teto aqui, foi os 48,10. Significa que se mais ou menos nessa região ele começar a subir, eu tenho um upside aí de 20%. Então, veja, se a Bolsa o ano que vem subir, dado que o Brasil vai estar bem em face a um mundo todo em recessão, a gente vai ser meio que bola da vez. Então, qualquer coisa que você comprar tem chance de subir. Então, o mercado está forrado de oportunidades, até mesmo se você pegar e fizer uma média da relação preço, né, sobre valor patrimonial, preço sobre lucro das empresas todas do Ibovespa, nós estamos nos patamares historicamente mais baixos dos últimos 20 anos. Ou seja, a nossa bolsa está muito barata e cheia de oportunidade para se ter ganhos de capital. Então, eu acredito também na subida da Vivo, mas antes ela tem que cair até essa região aqui. Legal. Ó, tem muito pedido, mas vamos para fechar então. A Rosana tá pedindo CSN. CSNA3. Aquela empresa que quando você vai comprar com pressa, você acaba comprando Cosan, né? Porque é CSN e CSAN. Eu já fiz isso. Bom, olha que fato curioso aqui. Ela subiu, olha que subida linda, né? Se você reparar aqui, eu tenho uma subida maravilhosa aqui. Quem comprou nessa subida ficou super feliz. Fez aí 900% em um ano aqui, ó, de março de 2020 a maio de 2021. Ela proporcionou um ganho de 900%. Isso é maravilhoso. Agora, você concorda que, já que o mercado sobe fazendo zigue-zague, depois de uma subida de 900%, é justo que o mercado dê uma corrigida, né? Também ninguém sobe para sempre. Bom, dito isso, o mercado começou a fazer zigue-zagues, né? O mercado começou a fazer zigue-zague para baixo, fez uma bandeira aqui, olha que bonitinho, né? Mais zigue-zagues,
E olha esse fato curioso, vou até mudar de cor. Ele rompe essa linha aqui, que foi resistência, né? Rompe para baixo. Já tinha rompido aqui, né? Mas aqui passou direto. Aqui que ele faz o teste mesmo. Rompe para baixo, volta para testar, desce e começa a desenhar um zigue-zague. Então, CSN, ele é para baixo, né? A maior probabilidade de CSN é para baixo, e a má notícia é que o para baixo dela tem 2 pontos. Um primeiro ponto é essa resistência aqui, né? Que se você esticar para cá, é um ponto onde ela pode enroscar, mas se ela perder aqui, ela vem aqui para baixo. Então, não é compra ainda de CSN. Eu acredito que CSN ainda tem espaço para cair, né? Deixa eu ver se eu consigo achar um outro ponto aqui. Mais ou menos. Esse é um ponto possível de enrosco. Não quer dizer que ela vai parar, mas assim, toda vez que você olhar um gráfico, fica olhando esses bicos e traça uma linha. Quando o preço chegar nessa linha, ele pode fazer 2 coisas. Ou ele vem nessa linha aqui e sobe, e para subir ele tem que fazer um zigue-zague para cima, ou ele ultrapassa a linha, faz o teste, né? Ele volta na linha e faz um zigue-zague para baixo, mostrando que ele quer descer. Se ele fez esse cenário que ele vai subir, o próximo endereço para cima é o topo anterior. Se ele fez esse zigue-zague que vai descer para baixo, o próximo enrosco é no fundo anterior. Então, assim fica mais fácil você entender mais ou menos para onde o gráfico poderá ir e se planejar. Se é hora de comprar, se é hora de vender, se é hora de ficar olhando e assim por diante. É isso. Perfeito. Professor, obrigado. Pode voltar aqui se você quiser, para pelo menos dar um tchauzinho. Eu vou mostrar a minha cara fofa aqui. Professor, obrigado pelo retorno e, por favor, não suma, né? Muito tempo aqui. É só chamar que eu vou. Aproveita que eu sou facinho. Você fez um cafuné, eu tô indo. Eu sou desse. Então tamo junto. Deus, depois eu vou falar de geopolítica, eu não entendo nada. Eu nunca fui nem pra China, não sei. Não, beleza? Geopolítica a gente deixa pra lá. Valeu, professor. Ele que gosta dessas coisas. Boa. Um abraço, professor. Até mais. Tchau, tchau pra você.